Eu quero agora entrar com você na palavra dessa manhã. E hoje nós estaremos dando continuidade à sequência de exposição que nós estamos caminhando ali no livro de Samuel. Já estamos caminhando há alguns domingos nessa mesma linha. Então aí um breve resumo: Samuel ungiu Davi como novo rei de Israel. As coisas começam a acontecer para Davi. Aí Saul vai agarrar uma inveja, vai agarrar um ranço ali de Davi. E assim ele vai preparar algumas armadilhas, vai preparar algumas ciladas para pegar Davi. Semana passada nós aprendemos com algumas dessas ciladas, com algumas dessas armadilhas, e vimos que o Senhor livrou Davi de cada uma delas, amém? E aí nós chegamos até o tempo de Davi de fato assumir o trono, assumir o reinado. E vimos que quando chegou o poder, ele acabou se perdendo. Quando o poder chegou às mãos dele, ele acabou se corrompendo. Aquilo que o poder faz com muitas pessoas. É nessa que Davi acabou se perdendo. E ali ele pegou a mulher de Urias. Depois ele tentou fazer com que Urias assumisse um filho que era dele. Valeu, mano. Obrigado, Alex. Tentou assumir ali um filho que era dele. Não satisfeito, ele deu um jeito de matar Urias no campo de batalha, colocando ele no fronte da luta. E por fim ele vai se casar com essa mulher chamada Batseba e vai tomar essa mulher para si. Tudo isso aconteceu porque Davi era um cara que tinha muito poder. Como eu disse, o poder muitas vezes ele nos torna pessoas cegas. Nos tornamos pessoas que entramos em uma rota de engano. Achamos que podemos, achamos que somos, quando na verdade não é bem por aí as coisas. Mas muitas vezes nos tornamos pessoas sem limites, pessoas totalmente imparáveis, porque estão num poder ali momentâneo. E hoje nós veremos um momento onde um profeta de Deus vai abrir os olhos de Davi e vai tirá-lo de uma cegueira que ele estava vivendo, amém? Eu creio nesse domingo que existem pessoas aqui de coração humilde que terão olhos abertos para a glória de Deus e sairão de uma cegueira que acaba hoje em nome de Jesus, amém, irmão? Amém. Então vamos juntos. Antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um domingo cheio da Tua presença, Jesus. Te amamos, Senhor. Queremos dizer: vem, Espírito Santo de Deus, toma seu lugar de honra aqui em nosso meio. Nós iremos agora mergulhar na Tua santa e poderosa palavra. Venha, Senhor, com graça, venha com poder e faça em nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Cumpre o Teu querer em nossas vidas nessa manhã. Repreendemos agora toda incredulidade, repreendemos agora todo sono, toda apatia, toda distração em nome de Jesus. Fala, Senhor, que a Tua igreja ouve. Pela fé hoje nós já sabemos que hoje é o melhor domingo de nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Então se você pode, abre comigo aí segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Iremos ler a partir do versículo 1 hoje. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Versículo 1, e de início, somente esse versículo 1 e a parte A. O Senhor enviou Natã a Davi. Primeiro ponto, quem enviou Natã a Davi? O Senhor, amém. Entenda uma coisa, irmãos. O maior gesto de amor de um pai para um filho é o confronto. O maior gesto de amor é a exortação, é a repreensão, é a correção. Esse é o maior gesto que um pai pode dar para um filho. É ele ensinar, é ele direcionar. Um pai demonstra amor pelo filho, não quando ele entrega tudo que o filho dá. Não quando ele deixa somente aquilo que vai agradar os olhos do filho. Não, mas é quando ele consegue colocar limites no filho. O maior gesto que um pai pode demonstrar de amor pelo seu filho é quando ele consegue ensinar que a vida não é esse morango que muitos pensam. A vida não é esse oba-oba todo. Um amor que apoia em tudo, irmão, isso não é amor.
Um amor que faz tudo aquilo que você quer, que te agrada em tudo. Isso é uma babação. Amor não é isso. Amor não é eu fazer tudo que a pessoa quer, tudo que ela deseja do jeito que ela quer. Amor verdadeiro, existe uma correção. Existe muitas vezes uma disciplina, uma exortação. Amém ou não amém? Esse é o amor verdadeiro. O Senhor falando com João naquela ilha de Patmos, e está registrado na visão de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu não gosto, é aqueles que eu tenho pavor ou aqueles que eu recuso? Não, está escrito na sua Bíblia, se depois você abrir, aqueles que eu amo, aqueles que eu tenho prazer, esses eu repreendo e disciplino, diz o Senhor. Por isso que todas as vezes que nós somos confrontados, que você não fuja, meu irmão, que você não corra, minha irmã, mas que você possa se sentir amada, amado pelo Senhor. Eu já falei aqui em outros episódios, a transformação do homem, ela acontece de fato quando a gente sai de uma zona de conforto e entra em uma zona de confronto, aonde algo nos estica, aonde algo nos deixa incomodado com a vida que nós estamos vivendo. É nesse ambiente, é nessa zona do confronto que as coisas começam a acontecer. É nessa zona do confronto que as coisas começam a virar e a ficha começa a cair. Talvez você possa pensar assim: nossa, mano, lá na base é só porradão, você é louco. Não, irmão, não olhe por esse lado. Agradeça ao Senhor de te colocar em um lugar onde Ele te ama, porque é o maior gesto de amor quando Ele sacode os seus filhos, quando Ele estica os seus filhos. É o maior gesto de amor quando Ele nos confronta esperando uma resposta em transformação da nossa parte. O confronto nada mais é do que sinônimo de que Deus nos ama, de que Deus nos ama e quer uma resposta a partir daquilo que Ele diz. Existe uma resposta que precisamos dar a partir da palavra do Senhor. Eu não lembro ao certo o pregador que disse essa frase um dia, mas certa vez um povo questionou um pregador falando: por que você toda vez prega a mesma coisa? Por que toda vez você prega sobre o pecado e você não muda? Está na hora de você mudar um pouco essa mensagem, está na hora de você trocar um pouco o disco. E aquele pregador, ele diz: eu só vou mudar a mensagem quando de fato o povo mudar de vida. Enquanto o pecado estiver destruindo pessoas, eu preciso ser uma voz que confronta o pecado. O pecado é o que destrói famílias, irmãos. O pecado é aquilo que destrói sonhos e casamentos. Não existe, meu irmão, você viver uma plenitude do Senhor estando afundado nos seus pecados. Tem muita gente, isso é a coisa mais triste. Pessoas que vivem uma vida inteira, passam anos e mais anos dentro de igrejas, ouvindo mensagens que aliviam apenas o ego, massageiam a alma, faz você pensar que está tudo bem. Só que você vai chegar no grande dia e vai descobrir que não estava tudo bem, não estava tudo legal. Entenda uma coisa, meu irmão, Jesus não se esvaziou da glória dele e se tornou ali homem, assim como eu e você. Ele se esvaziou de todo o seu poder para vir em carne humana e habitar entre nós e morrer naquela cruz. Tudo isso foi o maior gesto de amor para que eu e você assim também nos esvaziemos da nossa natureza pecaminosa, que nós possamos abrir mão daquilo que não agrada o Senhor. Esse mesmo amor sacrificial naquela cruz, pela minha, pela sua vida, pela vida de todo aquele que crê, é um amor que convida a viver da mesma forma. Abrir mão da raiz que nascemos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dos prazeres carnais, dos prazeres momentâneos. Assim como Cristo morreu a nossa morte, irmão, nós somos chamados pelo Evangelho a viver agora a vida que era dele, a viver uma vida de pureza, ser cheios, homens, mulheres aqui, cheios do fruto do Espírito, vivendo cada vez mais uma nova natureza que é capaz somente através daquilo que Ele conquistou em nosso favor naquela cruz. O mesmo Jesus que te encontra no domingo, Ele quer transformar a sua vida na segunda. Não é somente um encontro dominical, não pode ser somente um encontro em um culto, mas existe uma transformação que precisa vir na sequência, no outro dia, sabe?
esse quartinho escuro que você tem aí, o Senhor quer entrar e trazer luz para ele essa manhã. O Senhor quer entrar e quer movimentar as coisas, Ele quer limpar, Ele quer curar, Ele quer acender a luz e colocar as coisas no lugar. Sabe, meu irmão, existe libertação para você hoje, em nome de Jesus. Esse pecado de estimação, o Senhor está querendo remover, uma manhã como essa, a partir de uma decisão que você venha tomar. Porque quando Jesus entra, irmão, as coisas erradas elas precisam sair, porque Ele não habita em um lugar que vai estar dividido. Não tem como você ficar agradando as duas coisas, irmão. Falamos sobre isso, né, no culto, na quinta-feira, no nosso papo de homem aqui na igreja. Muitas vezes você precisa ser radical com o seu pecado. Não tem como querer ser crente no domingo e não ser um radical na segunda-feira. Ser tão passivo, ser tão passiva nos seus erros, nas suas lamentações. O versículo 19 de Apocalipse, o Senhor está dizendo ali naquela revelação para João, está sendo confrontado, está sendo repreendido pelo Senhor. Arrependei-vos, base, e sejam zelosos. Quando o confronto vem, cabe uma alternativa: se arrepender e ser zeloso para não cair novamente. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Então, voltando, Davi recebeu a visita de Natã. E o Natã vai dizer agora para ele, contando uma história. Ele vai contar uma parábola, da mesma forma como Jesus fazia. Então Natã, ele chega ali diante de Davi e ele vai dizer assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O versículo 2, o rico tinha ovelhas e gado e em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ele a cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Ela comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, um viajante chegou à casa de um homem rico, e esse não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois, para dar o que comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Versículo 5, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha que foi morta, este precisa restituir 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e não se compadeceu. Até aqui por enquanto. Entende, irmão, o porquê das histórias e das parábolas, pastor? Porque, irmão, são nas histórias e nas parábolas que a gente consegue se colocar numa posição de fora da situação e conseguir julgar e analisar a situação em um todo. Natã, ele chegou ali confrontando Davi, mas trazendo uma história, porque numa história a gente consegue tomar partido de coisas. Quando a gente vai ver, estamos fazendo exatamente o que aquela história está dizendo, estamos cometendo a mesma coisa. É numa parábola, numa história de fora, que a gente consegue ativar o nosso senso crítico e olhar de fato o que está acontecendo e como o problema precisa ser resolvido de uma forma lúcida e direta. Então, contando essa história que Natã chega ali para Davi, a ira, a raiva de Davi vai se acender, subiu lá em cima. Como assim um cara teve a coragem de fazer isso, Natã? Como? O cara era rico, o cara tinha tudo, o cara era poderoso. Aí ele pegou a única ovelhinha que um pobrinho tinha. Onde já se viu o cara fazer isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? Esse cara tem que morrer. E digo mais, ainda tem que pegar as coisas que ele tem, e ele tem que restituir no mínimo 4 vezes o prejuízo que aquele cara teve. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Davi, olhando aquela história de longe, ele ficou indignado. E ele declarou o seu posicionamento a respeito da situação. Está errado, não é aceitável isso. E veja como precisa ser algo natural na vida do crente. Um crente de verdade, irmão, ele sabe que aquilo que ele destruiu, falamos sobre isso também no Papo de Homem, quinta-feira, o homem sabe que aquilo que ele destruiu, ele precisa fazer parte agora da construção, ele precisa fazer parte agora de uma restituição. Davi está de fora chamando a atenção e falando. Aleluia, hoje vai. E está falando.
aquele cara tem que restituir. Não vai ficar por isso mesmo. Não vai ser somente um pedido de perdão. Não vai ser só manda aqui, o rei vai perdoar, vai dar uma anistia geral. Não, o rei pode até perdoar, e é exatamente o que vai acontecer, mas ele precisa restituir, ele precisa pagar aqui o preço. Não pode ficar dessa forma. Precisa andar na contramão o crente, irmão. Aquele que um dia só prestou para destruir, para atrapalhar coisas, quando ele se encontra com o Senhor, ele precisa entender que agora ele precisa construir coisas. Algumas pessoas ele vai ter que restituir, ele vai ter que reparar os danos. Não tem como viver nessa irresponsabilidade. Tem coisa que o perdão vai resolver ali na hora. Me perdoa, irmão, tamo junto, tá bom, perdoado, tá bom. Mas tem coisa que você vai precisar mostrar de fato que está arrependido, assumindo o prejuízo, assumindo ali riscos, dando a cara a tapa. Falar que está arrependido, pedir perdão, todo mundo pede, irmão. O detalhe é viver, e viver de fato é ter responsabilidade e assumir o BO, assumir o problema. Então Davi ele já é enfático aqui, ele já fala logo, é um absurdo o que esse cara fez, pode parar, está tudo errado. Esse cara precisa restituir o prejuízo que ele gerou, não vai ficar por isso mesmo, está louco? É assim que homens e mulheres de Deus precisam entender. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que só destruíram, pessoas que já deram muito prejuízo para outras. Saiba que se o Senhor te encontrou, meu irmão, você precisa resolver as coisas. O exemplo que eu dei na quinta foi o de Zaqueu. Zaqueu foi outro que se encontrou com o Senhor, teve um encontro, teve o Jesus na casa dele. E aí o que ele disse? Senhor, se fiz mal a alguém, eu preciso restituir 4 vezes mais. Eu preciso dar conta disso. Eu não posso deixar pessoas na desvantagem por minha irresponsabilidade, por minha culpa. Não, irmão. Um crente verdadeiro, ele sabe assumir responsabilidades, assumir prejuízos. Talvez o seu prejuízo que você deu em alguém é grande. Então é simples, é como um homem de Deus vai responder. Devo, não nego, vou pagando como puder, mas eu quero pagar. Eu não quero deixar você para trás, cara. De verdade, eu te dei muito prejuízo. Essa é uma atitude de um homem arrependido de fato. Não é simplesmente, eu sinto muito. Eu sinto muito. Sente mesmo? Até que ponto você sente? Que você deixou a pessoa no prejuízo sozinha. Você deixou ela no rojão sozinha. Mas continuando o versículo 7. Então Natã vai dizer a Davi: esse homem é você. Eu imagino o silêncio da morte ali, Davi engolindo seco. Mais seco que eu estou aqui hoje. E Natã já emenda. Ele já emenda. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi como rei sobre todo Israel, e o livrei das mãos de Saul. Davi, eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso tudo ainda fosse pouco, Davi, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Versículo 9: por que então você desprezou a minha palavra, diz o Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Pai? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, a única esposa, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, Davi, porque você me desprezou e tomou por mulher a esposa de Urias, o heteu. Aí você acha que parou por aqui? Versículo 11: assim diz o Senhor. Natã era pentecostal, irmão. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você, Davi, foi bom para fazer em segredo, mas eu, Senhor, farei diante de todo Israel a plena luz do dia. Até aqui, irmãos. Aqui é para você desconstruir essa imagem aí de um Deus ursinho carinhoso que você tem. Daquele Jesus de cabelos longos, um hippie, paz e amor, tá tudo suave. Não, irmão, não é brincadeira, esquece isso. Esquece isso. O Senhor é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo. É um Deus de justiça. Você vê aqui no texto Natã falando para Davi:
você está tirando. Você está de brincadeira. Deus te deu tudo, mano. Deus fez tudo isso por você, e se ainda fosse pouco, Deus poderia te dar muito mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Por que você colocou a mão no que não devia? Por que você começou a fazer coisas que não era para fazer? Por que você começou a olhar coisas que não devia? Que eu já estou pregando para a gente aqui. Por que você está acessando coisas que não é mais para acessar? Por que você está com um tipo de conduta que não é mais para ter? Por que você está fazendo essas coisas? Por que agora você está se envolvendo em coisas que antes você não se envolvia? Por que você começou a voltar para estaca zero, quando você já estava caminhando, já estava avançando, as coisas já estavam fluindo? Por que, igreja base? Você está flertando com essas coisas, por quê? Entenda uma coisa, meu irmão. Essa frase o tio Ben lá do Homem-Aranha que disse, né? Com grandes poderes virão grandes responsabilidades. Mas na verdade, irmão, essa frase quem disse foi Jesus, ele já havia declarado isso. Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B da fala de Jesus é assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe será pedido. Escuta uma coisa, igreja, nós precisamos ser mais responsáveis, irmãos. Precisamos ser mais responsáveis, minhas irmãs. Nós iremos responder diante do Senhor sobre todos os dons e talentos que Ele derramou nas nossas vidas. E a gente está enterrando. E a gente está parando. Cada um de nós iremos nos responder diante do Senhor sobre o chamado que Ele nos deu. E a gente simplesmente silenciou. A gente estagnou. Cada um de nós um dia nos responderemos diante do Senhor pelas atitudes que nós tomamos e também por todas aquelas que nós deixamos de tomar, deixamos de fazer sendo negligentes. Precisamos ser responsáveis, irmãos. Naquele dia o Senhor declarou algo para Davi: agora pois, versículo 10, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Irmão, a vida de Davi começou a dar ruim, irmão, porque toda ação existe uma consequência, toda atitude, irmão, existe uma consequência, e não são apenas palavras não, irmão. Na casa de Davi, barato ficou louco lá, irmão, a espada não se apartou mesmo não, foi filho matando filho, foi irmão estuprando irmã, foi o filho Absalão, tentando matar o pai Davi, foi filho pegando a mulher de Davi na frente da congregação toda, uma vergonha. De fato o que o Senhor falou aconteceu, uma bagunça aconteceu. Por quê? Por conta de escolhas erradas, por conta de decisões erradas, porque ele deixou o poder subir para a cabeça. Quantas pessoas deixam o dinheiro subir para a cabeça e se perde? Quantas pessoas deixam as coisas valorosas aos olhos humanos serem mais valorizadas que os valores eternos, e se perdem, esquece o que de fato importa, irmão. Estamos cansados de dizer que somos peregrinos, estamos de passagem, mas muitos largam a eternidade por momentos, irmão, largam o Senhor por prazeres momentâneos. São péssimas decisões, que um dia a conta chega, irmão. Um dia a conta chega, irmão. Lembra do famoso texto, Gálatas 6,7? De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne ele vai colher corrupção. Mas se ele semear para o Espírito, ele colherá a vida eterna. É uma decisão, irmão. Cada um de nós temos decisões, e aí eu te pergunto, o que você tem plantado? O que você tem plantado, minha irmã? Como tem sido as sementes que você tem lançado sobre o solo? Porque uma hora a conta vai chegar. Uma hora vai chegar. Com Deus ninguém brinca, irmão. Com Deus ninguém brinca. Nossa, pastor, mas isso aí não é velha aliança, Antigo Testamento. Irmão, Deus é um só. Deus é um só, irmão. Você quer um do Novo Testamento? Atos 5. Tinha um casal lá que quis mentir, quis pagar de louco, quis se fazer de doido, quis tirar uma com a igreja, quis se aparecer,
diante da congregação, Ananias e Safira, começou a prometer coisas diante de Deus, se engraçando muito, morreu, poucas. Com Deus ninguém brinca, irmão, com Deus ninguém brinca. Esse texto em particular de Atos 5 é o terror da turminha da Hipergraça, porque como que explica uma nova aliança, aonde apenas um casal mentiu e foi fulminado diante da congregação? Isso aqui é Deus mostrando, é o mesmo Deus, irmão, é a misericórdia dele, que nos permite muitas vezes continuar de pé, em meio a tanta canalice que a gente vive, em meio a tanta coisa errada, e pior, muitos não se arrependem, são consequências de escolhas ruins, de decisões ruins. Talvez você me ouvindo, um sermão como esse, você entrou aqui, você pode falar, vixe, pastor está querendo meter medo no povo. Não, irmão, longe de mim, mas que o temor de muitos sumiu, sumiu. Não quero pôr medo não, mas que o temor sumiu, sumiu, irmão. E temor o crente precisa ter. Medo não, temor. E são palavras com definições muito diferentes uma da outra. Mas muito crente perdeu o temor. Tem muita gente que brinca com coisa séria, brinca com a cruz de Cristo, brincam com o Evangelho, brinca de ser crente, escarnece o nome do Senhor. Irmão, é um perigo você que conhece a palavra decidir viver longe dos caminhos do Senhor, irmão. Lembra do texto de Apocalipse? Antes fosse frio, porque não ia saber, agora porque sabe, e fica essa meia cana aí, querendo ser morno, tá lá e cá, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu não sei com quem eu estou falando, meu irmão, mas precisamos ser mais responsáveis, parar de escarnecer o nome do Senhor, com as nossas condutas, com as nossas decisões. Cada dia mais cresce o número de desigrejados, irmão. É uma vergonha isso. Cada dia mais cresce o número de pessoas que falam, eu quero a Jesus, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero me envolver com igreja. Já falei aqui, isso está errado, está muito errado, irmão. Mas um pensador maduro, um pensador lúcido, ele sabe analisar a situação por um todo. E ele sabe reconhecer que muitos de fato estão longe, porque os caras que estão perto não estão dando um bom testemunho. Os caras que estão do lado de dentro, que eram para ser chamados, para curar, para servir, para fortalecer, são os principais que estão ferindo, machucando, ofendendo e abusando. E aí muitos acabam não entrando, porque os que estão dentro estão afastando. Os que estão dentro estão reprimindo. Isso é uma análise que cabe a cada um de nós, irmão. As pessoas de dentro que eram para ser resposta, muitas vezes estão sendo as de dentro, que estão impedindo de entrar. A mesma coisa que Jesus disse com os fariseus na época. Sepulcros caiados, vocês não entram no reino de Deus e estão impedindo os outros de entrar. Porque era com a conduta que eles tinham. Conhecimento eles tinham muito. Entender das escrituras eles sabiam. Só que eles estavam impedindo as pessoas de viver. Porque a forma com que eles viviam não agradava o Senhor. Sabe, meu irmão, está faltando responsabilidade, igreja. Falta responsabilidade no crente. Falta temor no crente com as coisas de Deus. Mas voltando, Davi ouvindo tudo isso, ele vai falar para Natã. Olha o versículo 13. Pequei contra o Senhor. Realmente vacilei, Natã. Mosquei aqui, está tudo errado mesmo, mano. Errei. Estou para baixo. E Natã vai responder, de boa, Davi, o Senhor também te perdoa, mano, fica na paz, está pago, você está livre, você não vai morrer, Davi. Mas o versículo 14 começa com mas, e você sabe que quando tem um mas, a coisa não vai ficar boa. Sempre que tem um mais, não vem coisa boa. Então o versículo 14 diz assim, mas, porque com isso você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem o seu nome, o seu filho que nasceu também vai morrer. Porque com essas suas atitudes que você está tendo, pessoas estão sendo distanciadas de viver a verdade. Então existe uma responsabilidade com você. É um perigo você falar que é crente e viver nessa brincadeira que você vive. É um perigo você ficar postando que está em igreja no domingo com o tipo de vida que você tem, meu irmão. Porque você está dando espaço para pessoas blasfemarem o nome do Senhor.
dizer: meu Deus, aquilo ali é crente. Meu Deus, que tipo de Deus aquele cara ali serve? Que tipo de Deus aquela mulher ali serve? É um perigo você ser um hipócrita, querer falar do Senhor e não viver a palavra do Senhor. É um perigo, porque você está fazendo com que o nome do Senhor seja escarnecido. Não é só você que está passando uma vergonha, não é só você que está fazendo um papelão. O nome do Senhor está sendo envergonhado. E foi por isso que Natan falou: tá de boa, Davi, suave. O Senhor te perdoa, você não vai morrer, mas esse filho vai morrer. O filho que nasceu vai morrer. Veja, irmão, Davi foi perdoado, sim ou não? Ele foi perdoado, o texto diz que sim, mas consequência ele teve que receber também, porque existe uma responsabilidade por aquilo que fazemos. Existe uma responsabilidade, e é isso que muitos precisam entender nos dias atuais, irmão. O fato de você vir pedir perdão, de boa, estamos em paz, glória a Deus, irmão, vamos para cima, nova situação, mas isso não significa que tudo vai ser como antes. Não é assim, as coisas não podem ser essa bagunça. Existem consequências para todas as atitudes. E meu irmão, quantos e quantos têm dado diversos motivos aqui para o nome do Senhor ser envergonhado também? Quantos e quantos têm dado diversos motivos para o nome do Senhor ser blasfemado no trabalho? Ser blasfemado só pelo grupo de WhatsApp que você está. Ser blasfemado só pelo tipo de brincadeirinha que você faz. Ah não, mas é só os caras do futebol. Ah não, é só os caras da resenha aqui. Quantos e quantos estão cheios de motivos para pessoas escarnecerem o nome do Senhor? Quantos compromissos, quantas posturas dos crentes têm sido uma vergonha, a ponto de um crente dizer, ou melhor, de uma pessoa dizer: por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não sou crente, para ser desse jeito, para viver desse jeito, é por isso que eu não quero saber de servir na igreja, é por isso que é eu e Deus, é eu e na minha casa, eu não quero estar fazendo parte com isso. Eu ir na igreja para quê? O fulano vai e a vida dele é pior que a minha? Ele é menos controlado que eu? Você é louco, vou fazer o quê? A atitude de Davi, irmão, foi um motivo para as pessoas começarem a blasfemar contra Deus. Dizer: ah lá, o homem que foi segundo o coração de Deus, tomou a mulher do cara, fez com que o cara morresse. Que sem vergonhice. Esse é o Deus que a gente serve. Olha o perigo, irmão, das suas atitudes. Olha o perigo das suas escolhas. E aí, como tem sido as suas? Como você tem sido visto lá fora? Pelas pessoas? Tanto as de dentro como as de fora. Você erra tentando acertar pelo menos? Ou não? Sim, claro, pastor. Ô, você é louco? Claro. Se eu errar, eu estou tentando. Que bom, irmão. Então, com certeza, se você é alguém que sabe facilmente pedir desculpas para as pessoas. Porque se você erra tentando acertar, você é muito humilde para falar: me perdoa, mano. Errei, desculpa. Eu queria acertar. Me perdoa. Você não tem dificuldade com o perdão, então. Se você é alguém que erra tentando acertar, você não tem problema de chegar e falar assim: cara, a culpa era minha. Eu não devia ter feito isso. Eu falei demais, eu errei demais, eu falei de menos, eu não me posicionei ali, eu não te defendi. Enfim, como que é? Então você é alguém que facilmente não tem dificuldade para elogiar pessoas. Você é alguém então que ajuda pessoas, sem ser uma forma seletiva, né? Somente pessoas que podem te dar algo em troca, fazer algo para te retribuir. Não, longe de você. Porque isso é a atitude de quem glorifica o nome do Senhor. São pessoas que estão sempre prontas a servir, pessoas sempre prontas a ajudar, pessoas sempre prontas: pô, eu dei mancada com você, mano, me perdoa, eu não queria, não era a minha intenção te magoar, não era a minha intenção te ferir. Isso é viver, irmão, glorificando o nome do Senhor. Mas agora apertou, né? Mais do que já está apertado. Então o texto diz que o menino morreria devido a esse vacilo de Davi. Continuando, versículo 15: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente,
De novo, irmão, para você sair daqui sem essa visão, ursinhos carinhosos aí, Deus exercendo a justiça e adoecendo aquela criança, para dar uma lição em Davi. Nossa, pastor, mas aí é demais, mano, o que tem a ver a criança, irmão? Deus é Deus e ponto final. Deus é Deus, irmão. Tem coisa que só vai ser respondida como? Com a soberania do Senhor. É só entendendo que Ele é Deus, irmão. Ele faz o que, quando, como, com quem Ele quiser e a hora que Ele quiser, irmão. Ele é Deus. Não dá para explicar. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém ou não amém? Amém. Ele é Deus. A nós cabe dizer o quê? Amém. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. A nós cabe isso. Não é questionar. Lembra do texto? Romanos 9, versículo 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Está explicado, irmão. Deus é Deus, ponto final. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quem somos nós para questionar o Senhor? Deus é soberano. Amém ou não amém? Amém. Então, continuando, versículo 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi começou a jejuar e entrou em casa e passou a noite toda deitado no chão. Versículo 17 diz que os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor. Entenda uma coisa, irmão, isso aqui é um homem arrependido. Um homem arrependido ficou 7 dias no chão, irmão. 7 dias sem comer. 7 dias, irmão. 7 dias jejuando no chão. Esse era um homem que entendeu: eu preciso fazer algo. Como que eu faço? Como que eu faço? Eu já matei o cara. Como que eu faço? Apenas se quebrantou diante do Senhor, se sacrificou diante do Senhor. E o detalhe mais lindo aqui, irmão, é esse versículo 20. A criança morreu, ele lavou, se ungiu, trocou de roupa e ficou com raiva de Deus? Se desviou do Senhor? Foi viver justiça própria? Entrou na casa do Senhor e adorou. A criança morreu, ele se levantou e foi adorar o Senhor, e foi glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmão, depois de uma situação ruim se afastam de Deus? Quantas pessoas, depois de uma situação desconfortável, mete o louco de vez, desiste das coisas, desvia, cai para o mundão, desanima? Quantas pessoas são assim? Davi, num episódio como esse, ele nos mostra, irmão, como que um homem e uma mulher de Deus precisa se portar. Precisa entender, irmão, que mesmo nos reveses da vida, mesmo nas situações difíceis da vida, irmão, nós precisamos entender: nós temos um Pai que nos ama e cuida, e Ele é em cima se Ele fizer a nossa vontade, ou se Ele não fizer, mesmo assim Ele é digno de ser adorado, e em todo o tempo. Esse é o nosso Deus, irmão, digno de ser adorado. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que a sua adoração ela é condicionada com o ambiente. A sua adoração ela é condicionada com a estação da vida que você está vivendo. A sua adoração ela é condicionada se coisas boas estão acontecendo, se a conta está com as borras cheias, se tem dinheiro, se está bonitão. E hoje o Senhor está falando com pessoas aqui: eu sou o Deus do dia bom e do dia ruim. Então eu quero você sendo crente no dia bom e no dia ruim. Eu quero você confiando, eu fazendo as coisas conforme a sua vontade e eu não fazendo as coisas. Eu quero você com o mesmo compromisso, quando a bênção chega, mas também quando a repreensão, a disciplina, o cuidado também chega. Você pode dar um glória a Deus? Mas infelizmente, irmão, nós vivemos em um tempo onde muito crente são crianças mimadas. O primeiro não, a primeira correção de Deus, a primeira repreensão do Senhor, a pessoa já vaza, some, se afasta, sumiu, você nunca mais vê. Quantas pessoas são assim?
Quantas pessoas são assim? A primeira repreensão já encontra um motivo, uma desculpa para se afastar, para sumir. Davi nos mostra, irmão, o menino morreu. A primeira coisa foi: agora eu vou glorificar o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Tem gente que a primeira conversa difícil acabou tudo. A primeira, irmão. Antes o patrão era uma bênção, chamou a atenção, virou o demônio naquela empresa. Antes o pastor era uma bênção, deu uma orelhada, cê é louco, filho de Satanás. É sempre assim, irmão. A primeira já larga tudo. E Davi aqui nos mostra que vida com Deus, irmão, não é sempre estar sorrindo, não. Vida com Deus não é sempre estar alegre, não, irmão. Não é sempre dando tudo certo. Terão dias de lágrimas, igreja. Terão dias difíceis, irmão. Terão dias, irmão, que não vai haver explicação. Não vai dar para entender. Não vai dar para entender. Mas independente do dia, Ele é digno de ser adorado, irmão. Independente da fase, Ele é o único que deve ser glorificado e adorado na sua boca. Em todo tempo, em todo momento, irmão. Sabe, eu não sei quem é você, meu irmão, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para você ouvir. Pare de condicionar a sua adoração. Pare de condicionar a sua entrega devido ao momento que você está vivendo. Pare de ser uma pessoa tão desequilibrada por conta do cenário, por causa do ambiente, do momento, da estação. Pare de ser tão desequilibrado por conta de pessoas. Eu não sei quem é você, meu irmão, mas seja maduro e adore o Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Adore o Senhor por quem Ele é. Por quem Ele é, irmão. Não fique o adorando somente pelas coisas que a mão dele pode te dar. Então Davi, ele se levanta e ele vai adorar o Senhor, e o texto diz: depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-no diante dele e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: olha, isso é lindo, irmão. Que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, você se levantou e se pôs a comer? Davi, você é louco? E Davi responde: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei. Enquanto ainda tinha chance, eu chorei. Porque talvez o Senhor pudesse se compadecer de mim, e assim a criança poderia viver. Mas agora que ela morreu, por que irei jejuar? Poderei eu trazer ela de volta? Um dia estarei com ela, mas ela não voltará aqui para mim. Ei, meu irmão, olha que maturidade esse cara tem, irmão. Olha que fé e confiança Davi tinha no Senhor, meu irmão. Enquanto depender de mim, eu vou fazer o possível e o impossível. Eu vou fazer o máximo. Eu vou ficar nesse chão aqui. Se fosse depois de 20 dias, eu morreria nesse chão. Mas eu ia estar aqui, confiando que o Senhor poderia fazer. Mas se Ele não fez, irmão, se não foi da vontade de Deus, vida que segue, partiu. Segue o baile, irmão. Porque melhores são os planos de Deus. Eu descanso que o Senhor sabe de tudo. Já levantei e fui glorificar o nome dEle, porque bendito é o Senhor. Se Deus me deu, Ele é Deus. Se Ele tomou, Ele continua sendo Deus. E estou aqui comendo, e glória a Deus. Vamos para cima. Que fé, irmão. Que fé, que equilíbrio emocional viver dessa forma, irmão. Só é possível ser sendo cheio do Senhor, irmão. Eu creio que hoje pessoas entraram aqui para se libertar, porque muita gente num presente sofre ainda com muita coisa lá de trás. Não consegue entender que já passou. Já era. O leite já derramou. O caldo já entornou. Agora é seguir o baile. É para frente. Deus está falando, aprenda com Davi. Aprenda com Davi, o que passou, passou. Não tem vez, já era. Se levante, volte a comer. Coloca roupa nova, meu irmão. Coloca roupa nova, minha irmã. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: volte a sonhar de novo. Volte a acreditar. Sabe, eu não sei quem é você. Volte a congregar. Volte a servir. Volte a se apaixonar pelo ministério, meu irmão. Saia desse ambiente de luto. Saia desse ambiente de solidão. Saia desse ambiente de perda, de derrota. Não, irmão. Passou, irmã. Agora é voltar para o novo. Descansando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Descansando que os planos de Deus são
são muito maiores que o nosso, descansando, irmão, que céus e terras podem passar, mas as palavras do nosso Deus, essas jamais se passarão, meu irmão. Glória a Deus! Jamais passará, irmão. Fala para o seu irmão, chegou a hora de você esquecer o que foi perdido e começar a abraçar o novo de Deus. Fala com fé, irmão, desse jeito nem eu acredito, irmão. Nem eu acredito, irmão. Chegou a hora, meu irmão. Tem muita gente que fica, ai, mas antes era assado. Ai, mas antes eu fazia isso, aquilo, irmão. Se o leite caiu, agora já era. Limpa e cuida para não cair de novo. É encher a caneca de novo. Foi isso que Davi fez. Pô, dependia de mim, então eu estou aqui. Pô, não depende mais de mim. Louvado é o nome do Senhor. Senhor, obrigado, a sua vontade foi feita. Ele foi para a casa do Senhor para agradecer. Senhor, obrigado, tua vontade foi feita. O Senhor continua sendo Deus. Sabe, Deus não deve nada a ninguém, irmão. Deus não deve nada a ninguém, irmão. Ele foi lá para glorificar o nome do Senhor, dizendo, obrigado, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso. E o filho tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer e ele estava lá. Tem gente porque teve um dia difícil já sai da presença do Senhor. Tem gente que porque teve um estressinho, o filho acabou de morrer por um BO que era dele. E mesmo assim ele estava lá, rendido aos pés do Senhor. E algumas pessoas por muito menos se afastam, se distanciam. Para a gente concluir, olha o versículo agora, o 24. Mas coloque de pé, vamos ler juntos. Versículo 24. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Se você tem fé, irmão, você pega isso aqui. Depois do choro, depois do dia das lágrimas, depois do dia do sofrimento, depois do dia das dores, depois da temporada difícil, existe alegria chegando, irmão. Existe bênção chegando, irmão. Existe uma novidade chegando. Existem vitórias e bênçãos vindo depois do dia da derrota. Existe, meu irmão, uma história sendo nova, reconstrução, recomeço vindo depois do dia mau. Eu estou pregando para alguém aqui, meu irmão, a partir dessa fase ruim, a partir desse tempo difícil, existe uma bênção de Deus que vai alcançar você se você estiver posicionado, se você estiver aliançado com o Senhor. O Senhor disse aqui no texto, e Deus amou Salomão. Eu quero te falar nesse domingo, o Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama, minha irmã. O Senhor te ama. O Senhor te ama, igreja. O Senhor te ama. Eu repreendo e anulo agora em nome de Jesus toda palavra contrária que um dia lançaram sobre você, toda palavra contrária que lançaram a respeito do seu casamento, a respeito do seu caráter, a respeito do seu futuro, que seja repreendido agora em nome de Jesus, meu irmão. O Senhor te ama. O Senhor te ama, minha irmã. Você é querida, você é um querido do Senhor. Que em nome de Jesus, a partir de um sermão como esse, você venha voltar a viver. Você venha voltar a sonhar. Você venha voltar a ter alegria para a glória de Deus. Voltar a ter prazer nas coisas de Deus, irmão. Voltar a ter a comunhão dos santos. Voltar a ser aquele que um dia você nunca deveria ter saído, minha irmã. Você nunca deveria ter saído, meu irmão. Escute, eu finalizo aqui. O fato do Senhor te amar, o fato de você ser um precioso, uma preciosa, um escolhido do Senhor, não significa que Ele vai dar tudo o que você quer. Não significa que Ele vai fazer tudo da forma que você quer, irmão. Ah não, pastor, não, lindo, porque Ele é seu Deus, Ele não é seu servo. Não é um gênio da lâmpada. Evangelho não é um gênio da lâmpada, irmão. Ele é seu Deus. E por Ele te amar e ter te dado um propósito, por ter te dado um destino, Ele sabe o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito e como tudo precisa acontecer. Cabe a nós apenas fazer como Davi, meu irmão, confiar e descansar que independente de tudo,
Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus do meu ministério, Ele é o Deus da minha família, Ele é o Deus do meu casamento, Ele é o Deus da minha profissão, Ele é o Deus da minha história, meu irmão. Ele é o único que é digno de ser adorado. Então eu quero agora, junto com você, declarar essa canção que nós iremos cantar ao Senhor. Eu quero te convidar a você abrir a sua boca e juntos declararmos essas verdades, irmão. Que em nome de Jesus o Senhor venha a ser glorificado em nosso meio. Aleluia! Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua